Shalom, shalom, queridos amigos, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre mais uma parábola, nessa série de parábolas do nosso Mashiach Yeshua, esse conjunto de ensinamentos tão profundos, né, que fala a nossa alma no dia de hoje, falou no passado e continua falando sempre, né? Ou seja, a palavra que é viva está sempre tocando a nossa alma, mas também não devemos deixar de mencionar, de trazer à luz o real significado daquele ensinamento naquele contexto em que Yeshua ensinou. E essa é uma das razões pela qual nós estamos aqui trazendo essas parábolas de Yeshua dentro do seu contexto judaico, para que você possa realmente compreender, né, tudo o que foi dito, o que foi referido naquele tempo passado, qual o real significado das coisas que Yeshua ensinou naquele tempo. Vou continuar aqui no nosso show de hoje, e hoje falando sobre o filho pródigo, um reflexo desses últimos dias. Então, por isso que eu falei para vocês já no início, do que se refere essa parábola. A gente ouve na vida toda, dentro dos ensinamentos, o que significa realmente. Eu sempre digo aqui, vou repetir novamente, a aplicação que é feita no dia a dia em relação a uma pessoa que se afasta de Deus, né, que se torna como um filho pródigo, um filho perdido, que abandona tudo e volta, depois se reconcilia, Deus está esperando essa pessoa. Isso aí, sem dúvida, a mensagem ela permanece, a mensagem ela é proveitosa, para salvar, para transformar, sem dúvida nenhuma. Mas é muito importante entender o contexto real que Yeshua estava ensinando e o que ele estava querendo dizer para aquele momento. Então, quando você entende isso, você vai perceber que aquilo também está apontando para o final. Aquilo está apontando para os últimos dias, que é os dias que nós estamos vivendo hoje. Então vamos lá, nada melhor do que ir ao texto real, ouvir as palavras que o nosso Mashiach Yeshua disse. Então aqui na Sorat Lucas, né, Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 ao 15, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Verso 16. Desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faz-me como um dos seus jornaleiros. Levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Verso 25. Seu filho mais velho estava no campo. E quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo o pai, e estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e achou-se. Nós lemos aqui o texto, nós lemos aqui a parábola, a história que Yeshua contou, e você ouviu todo o contexto, cada ponto dessa parábola está falando de algo específico. É claro que para você entender, você precisa fazer uma teshuvá, você precisa fazer um retorno às raízes bíblicas da fé. Lamentavelmente, toda essa doutrina ensinada por Roma, como teologia da substituição, como outros tipos de ensinamento, em que Israel não tem mais direito, e que tudo que é judaico está ultrapassado, não vivemos mais na época da lei, só na época da graça, não necessitamos do Antigo Testamento, tudo isso tira de você as informações reais daquilo que Yeshua estava contando. Mas, Baruch Hashem, que nós estamos aqui, estamos podendo compartilhar com você toda essa riqueza de informação. Então, agora eu quero convidar você, como eu falei, você tem a oportunidade de olhar para isso aqui, como é hoje anunciado em mensagens, pregado. Olha, aqui é uma pessoa que se desvia de Deus, ele foi, pegou tudo que ele recebeu de Deus, foi para o mundo, gastou tudo lá, sofreu, e aí ele vem de volta, o pai recebe ele, que é Deus, né? Alguns não ficam muito satisfeitos. Isso está ótimo, não tem problema nenhum, essa aplicação, ela vai servir para salvar pessoas, ela vai servir para edificar vidas, mas o real sentido
você precisa realmente voltar ao contexto. Estamos fazendo o que nós aqui nas parábolas é analisar agora profundamente numa perspectiva judaica. Se você não entrar na perspectiva judaica, você não vai compreender realmente o que significa cada parábola, cada ilustração. Vamos lá então. Os dois filhos são uma representação da casa de Israel e a casa de Judá. Ora, a casa de Israel, que refere-se às tribos do norte, quando o reino de Israel foi dividido, é conhecido muito pelo nome de Efraim, pois a tribo de Efraim foi a tribo que mais teve reis no trono do reino do norte. Então, esse filho mais novo é essa casa de Israel, e o filho mais velho é a casa de Judá, que é as tribos do sul. Quando o reino foi dividido, as tribos do sul ficou com Judá e Benjamim, mais conhecido como o reino de Judá. O filho mais novo, que são as tribos do norte, Efraim, despreza o pai, que é Deus, pedindo a parte da herança. Qual é a herança que Deus deu ao povo de Israel? Ora, as riquezas espirituais, os valores, os princípios sanos, saúde, bem-estar. Então, quando você olha para esse filho mais novo, chegando para o pai pedindo, pai, me dá a minha parte da herança que me cabe, ele está desonrando o pai dele num grau tão grande, porque herança só se dá depois que o dono da herança morre. A herança só é dividida para os filhos depois que o pai morre. Mas ele pede a parte da herança enquanto o pai está vivo, ou seja, ele considera o pai dele como morto, como se não tivesse valor para ele. Isso é uma desonra muito grande. Isso é o que Israel vai fazer com Deus, pois Israel vai desprezar a Deus, o seu pai, que é, e o que vai acontecer logo após? Após receber sua parte, ele se foi a uma terra longínqua, e lá desperdiçou tudo de bom que havia recebido do seu pai. A casa de Israel foi para as nações, por sua rebeldia, e em terras pagãs gastou tudo de bom que recebeu. Novamente, o que ele recebeu de bom? O que as tribos do norte receberam de bom da parte de Deus? As riquezas espirituais, os valores, os princípios sanos, saúde, bem-estar, pois viveu dissolutamente, ou seja, sem freios. Mas tudo isso lhe trouxe sérias consequências. Você pode olhar aqui nesse mapa as setinhas vermelhas e roxas, mostrando como os filhos de Israel, das tribos do norte, foram levados cativos para as terras da Síria e depois dali para o mundo inteiro. Levado cativo, não somente como escravos, mas também depois se diluindo entre as nações, se tornando tal qual eles são no estado de impureza muito grande. Gastou tudo o que possuía e, estando longe, não tinha mais ninguém, conseguindo um trabalho indigno para um judeu, que é alimentar porcos. Você vai lembrar comigo que o povo judeu tem uma aliança com Deus muito forte, onde Deus proíbe que nós venhamos a comer animais impuros. E o porco é uma dos animais que estão chamados pelo nome. E para um judeu, trabalhar alimentando porco, isso seria um caos na vida desse judeu. Só que ele não chega só até aí, ele vai um pouco mais além. Ou seja, ele está tão distante da casa do pai que ele já saiu dos limites da terra de Israel. Ele está num lugar onde tem goim, onde tem gentios. E esses gentios que não temem a Deus criam porcos, porque na terra de Israel não se cria porco. Ele vai chegar ao ponto de desejar comer a comida do porco. A casa de Israel, sem a boa herança que havia recebido, agora desce a um nível espiritual mais baixo da impureza, desejando comer a comida dos porcos, ou seja, comer o que as nações pagãs comem. E isso é o que vai acontecer com todos os judeus descendentes da casa de Israel, das tribos de Israel. Vão se mesclar entre as nações. Dê uma olhada nesse mapa e você vai ver como o povo de Israel foi dispersado pelo mundo a partir da queda do templo, quando os romanos destruíram a cidade de Jerusalém. Dali foram só sendo espalhados cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. As tribos de Israel espalhadas pelo mundo inteiro, entre as nações, nas terras mais distantes, entre os ídolos, entre as abominações, tendo que se converter a religiões pagãs, de ídolos pagãos, como o próprio cristianismo, desde Constantino, oferecendo incenso a ídolos, se mesclou tanto entre as nações que perdeu até a sua identidade, pois quantos dos judeus que saíram de Israel, que foram expulsos de Israel, agora perderam a sua identidade, se tornando cristãos, muçulmanos, budistas, espíritas, sem saber, sem ter noção da sua própria identidade, mesclando-se com as culturas do mundo, desejando comer a comida dos porcos, dentro do trabalho indigno, aonde é estar no meio da impureza. Quantos dos filhos de Israel mesclados nas abominações do mundo, tal como o filho pródigo desejou comer daquelas impurezas? Mas chegou um momento que algo fez uma grande diferença. Chegou o momento em que ele tem na sua própria consciência algo que o desperta. A sua consciência lhe diz que ele está
num estado de calamidade tão grande em que ele tem que tomar uma atitude. A casa de Israel se recorda que na casa do pai até os servos têm pão, porque naquele momento o que ele mais está sentindo é fome, as riquezas espirituais, os valores, princípios da Torá, a palavra de Deus que é pão. Ele sente vontade de comer pão e ele toma a melhor decisão de todas, fazer a chuvá. Vê que na história, o filho pródigo, ele chega no fundo mesmo ali do poço, ele vai dizer assim, poxa, rapaz, eu estou aqui trabalhando para uma porção de goi, uma porção de gentio, que não teme a Deus, que é tudo pagão, idólatra, impuro, e estou aqui cuidando dos porcos deles, desejando comer a comida daqueles porcos. Então ele lembra que na casa do pai dele, até os empregados comem pão. Até os empregados têm dignidade. Então o que ele faz? Ele vai tomar uma atitude, e eu quero que você preste atenção nisso aqui agora, porque isso é o que está acontecendo nesse momento no mundo inteiro. Ele toma a melhor decisão, ou seja, regressar. Ele se levanta e vai embora. Primeira coisa que acontece é o reconhecimento que ele tem. Como o próprio verso diz, e tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ou seja, ele reconheceu que na casa do pai dele era melhor do que o lugar onde ele estava. Segundo ponto é a decisão e a determinação dele. Como o próprio verso diz, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe, pai, pequei contra os céus e perante ti. Claro que o arrependimento é a coisa principal aqui. Quando ele vai entender, ele vai dizer, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus jornaleiros. Ou seja, entender que o estado que ele estava era um estado de alguém que não era mais filho, porque havia desprezado o pai. Ele não fica parado, ele toma a decisão de ir. E diz o texto que ele vinha longe ainda quando o pai o avistou. E sabe o que o pai fez? Correu ao seu encontro. Isso nos mostra que Deus está esperando e desejoso de reencontrar o seu filho Efraim e o abraçar, o beijar, senti-lo em seus braços novamente. Por que eu estou dizendo para vocês que está ocorrendo agora? Porque há um fenômeno acontecendo no mundo. Aqui há um significado muito especial. A casa de Israel retorna ao pai e o pai o recebe no caminho, não em casa. Ou seja, antes de chegar o reino. A casa simboliza o reino, antes da família estar toda completa. Antes que ele esteja na casa do pai, na sua própria casa, no seu próprio ambiente, com o seu irmão, com os servos, com a comida, com o sacrifício. Isso significa o reino. O que está acontecendo agora, nesse momento? O reino, todavia, não há chegado plenamente. Todavia, a casa de Israel, espalhada entre as nações, não há chegado em casa, mas algo está acontecendo no mundo inteiro. Antes do encontro com a casa de Judá, o filho mais velho, o pai ordena que se lhe ponha vestes novas, o anel no dedo, como símbolo da herança, e sandálias nos pés. Aqui há outro significado espiritual e muito especial. Vestes novas representa renovada a sua identidade e dignidade, porque ele vinha como uma pessoa que estava morando na rua, vestes sujas, fedendo. Agora ele vai ter roupa, a renovada a sua identidade como filho, roupas dignas, anel no dedo, que representa a herança perdida, agora restituída novamente. Não foi considerado que ele gastou. As sandálias nos pés significa passos retos, firmes e protegidos. E isso está acontecendo agora. Deus está restaurando a identidade e a dignidade dos filhos de Israel que se espalharam entre as nações. Porque todos os binelos, sim, os descendentes dos judeus que foram expulsos, que foram forçados e perseguidos da casa de Israel, que se mesclaram entre as nações, estão fazendo chuva, regressando, retomando a sua identidade, vivendo novamente como filho de Israel, como judeus, guardando o Shabat, guardando as festas, voltando a aprender a ter a sua roupa renovada, a sua identidade renovada. Tudo aquilo que foi perdido entre as nações, agora está sendo dado de novo. Isso é o pai que está encontrando a casa de Israel no caminho e dando, restituindo a identidade de novo. As sandálias nos pés, porque agora tantas pessoas que estão voltando, fazendo teshuvá, estão voltando a cumprir os preceitos da Torá. Isso, queridos, está acontecendo agora. Você que está me ouvindo, que já está vivendo o judaísmo messiânico, essa parábola está falando de você e de mim. Está falando de nós, descendentes da casa de Israel, que estávamos perdidos entre as nações. E Deus está chamando de volta. Eu estou aqui com fome, na casa do meu pai os servos têm pão. O desejo de comer o pão novamente da casa do pai, a Torá, a lei de Deus, o pão. Cada um que pensa assim, eu vou voltar, eu devo ser descendente do povo judeu, começa a querer comprar uma Torá aqui, comprar um shofá, começa a se interessar em cumprir os mandamentos de Deus, guardar o Shabat. E tem uma porção de vozes falando assim, não, isso já acabou, isso é lei, não faz isso não, você está judaizando, você voltando para a maldição. Não importa o que as vozes digam, o desejo que está lá dentro é aquele mesmo desejo do filho pródigo, levantar-me-ei e irei ter com meu pai.
e direi para ele: Pai, eu pequei contra os céus perante ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me recebe como um empregado. Mas o que o pai faz? O pai beija, abraça e diz: volta comigo, eu estou te dando a roupa aqui no meio do caminho, não é em casa não, não chegamos lá ainda. No meio do caminho, que é onde nós estamos agora, o pai está dando roupa nova de novo, restituindo a identidade, a dignidade. E você que estava lá perdido no meio do cristianismo, no meio da feitiçaria, do catolicismo, você voltou para casa. Deus profeticamente falando através das palavras do Messias sobre a casa de Israel e a casa de Judá. Isso está acontecendo nos nossos dias, esse retorno não está completo, claro. Até porque você vai entender que a maioria, que é o que eu vou salientar aqui, a maioria dessa casa de Israel voltando, que seria esse filho mais novo rebelde, está vindo através do Messias. E esse é o segredo do novilho cevado, porque o pai ordena no meio do caminho que matem o novilho cevado para fazer a festa, o sacrifício festivo, que oficializa a Techuvá, o regresso do filho rebelde arrependido. Simboliza Yeshua, o Messias. E é por isso que a maioria dos binenos, sim, ou seja, esses descendentes dos judeus foram forçados na Inquisição, os descendentes dos judeus dispersos da casa de Israel, a maioria está retornando por intermédio de Yeshua, o Messias. E o que vai acontecer? É que o filho mais velho, que é a casa de Judá, ao ouvir que seu irmão rebelde voltou e seu pai faz uma festa digna, ele se magoa, né? Enquanto os judeus, binenos, sims, faradim, todos nós estamos regressando, vivendo como filhos que fizeram Techuvá, não somos recebidos por parte da família, ou seja, pelo filho mais velho, a casa de Judá, os que sempre permaneceram na casa do pai, cumprindo os mandamentos do pai. Há um certo ciúme, um certo zelo, aonde o filho mais velho não aceita. Como é que esse daí sai, gasta tudo que era seu com as meretrizes, o senhor recebe de volta? O filho mais velho se irrita porque, sendo fiel ao pai e sem transgredir nenhum dos seus mandamentos, não recebia do pai uma recompensa para se alegrar com seus amigos. Mas isso era segundo a sua própria interpretação, porque Deus sempre deixou a casa de Judá com direitos espirituais profundos. Chegando o filho mais novo, rebelde, o pai celebra com a morte do novilho cevado. E realmente, o Messias Yeshua, na qualidade de Pará do Mar, a novilha vermelha, já foi abatido por nós, trazendo muita alegria à casa do pai. O pai faz a paz entre os filhos, pois ambos são amados pelo pai. O pai mostra o real motivo de tanta alegria e por que é certo se alegrar com o regresso do filho rebelde. Ou seja, a casa de Israel estava morta e reviveu. Estava perdida e foi achada. Estávamos mortos, sem identidade nenhuma, e o Eterno está chamando a casa de Israel de volta. Estava perdida, está sendo encontrada. E é ele que desperta lá dentro do coração da alma da pessoa para ela regressar a Torá, regressar a Israel, regressar a Jerusalém, volta para casa. Assim, sai de Roma, povo meu, sai da Babilônia e volta para casa do Pai. Cada palavra dessa parábola está apontando para os dias de hoje. Espero que essa paz, né, ela vai ser estabelecida completamente, né, no final, quando realmente chegarmos à casa do Pai, encontrarmos o irmão mais velho, ali o Pai vai estabelecer a Shalom, a paz, com a casa de Israel e com a casa de Judá, através dessa grande festa, desse grande sacrifício da novilha, do novilho cevado, que o Pai preparou para o evento tão especial, né? Bom, queridos, que o Eterno vos abençoe. Espero em Hashem que você tenha entendido perfeitamente essa parábola e entender que os dias que estamos vivendo são dias muito especiais. Que o Eterno vos abençoe. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Shalom.